Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssen Abac, bom dia, Camila Tulinski, Bom bom dia. dia, Almirante Nelson. Bom dia, Ana Paula Niederhauer, bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Dourado 107.3, o melhor ouvinte. Vamos começar aqui falando de uma história, um bafafá, né? Como você gosta de falar, né, Neumani? Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez um duro discurso de defesa da Lava Jato, também da Procuradoria-Geral da República, afirmando que o Ministério Público Federal não realiza coletivas de imprensa em off e rebatendo as críticas feitas pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que acusou a PGR de praticar crimes de vazamento de conteúdos sigilosos de investigações. Apesar de não ter mencionado diretamente o Gilmar no discurso, fez críticas à atuação política do ministro. Você quer ouvir, né, o que disse? Quero sim. Vamos ouvir. Vai para o trono ou não vai? Vamos ouvir. E apesar da imputação expressa de até o Supremo Tribunal Federal, não vi uma só palavra de quem teve uma desinteria verbal a se pronunciar sobre esta imputação ao Congresso, ao Palácio do Planalto e até, como diz a matéria, o Supremo Tribunal Federal. Só posso atribuir tal ideia a mentes ociosas e dadas a devaneios. E aí, Neumani? Rapaz, Eita. a coisa excedeu todos os limites da civilidade, Soares. Lá em Mogi, a gente diria que o pau quebrou. A gente diria também que estão vagando e andando, né, Neumani? Eles estão vagando e andando com o distinto público. Janot chamou de mentira a acusação de Gilmar de que a PGR realiza coletivas de imprensa em off. Isso foi publicado pelo Ombudsman da Folha, a Paula Cesarino Costa, no domingo, né? Aliás, disse Janot, essa matéria jornalista sequer ouviu o outro lado. Nós não fomos chamados a nos pronunciar sobre esta mentira, disse o procurador durante a reunião de procuradores eleitorais em Brasília. A ombudsman do jornal soltou uma nota dizendo que reafirma o conteúdo da coluna, claro. E o Janot continuou, viu? Aliás, essa matéria imputa essa prática como sendo uma prática corriqueira nos três poderes da República, né? Por isso que ele disse aí, né? Então, menino, a coisa realmente é braba. O nível foi lá embaixo. No pré-sal, né, Camila? E isso não fala bem do Poder Judiciário, nem do Ministério Público. A sociedade espera deles, exige deles, mais moderação do palavreado. Na verdade, sinceramente, não vejo motivo nenhum para esse bate-boca, viu? Que não seja defesa corporativa, vaidade e, sobretudo, briga pelo poder, quando ambas as figuras deveriam ser mais morigeradas. Gostou de morigeradas? Uso mais apropriado de palavras de um em relação ao outro, que precisam conviver em paz para garantir que tudo ocorra num clima de civilidade. Não existe nenhum motivo para que se transforme as instituições republicanas num ringue ou num botequim em pé sujo, onde se briga por qualquer coisa, seja para receber uma bolsa, seja por motivação irada, excitada por algo ou outros estimulantes químicos. Só posso atribuir tal ideia, disparou o seu tiroteio verbal, Janot, a mentes ociosas. Você ouviu aí, mentes ociosas, né? Aproveito para chamar os dois briguentos às falas, na condição de cidadão e membro de uma sociedade que depende da isenção, do trabalho duro e da moderação de ambos. Até porque nenhum dos dois tem dado nas atuações de ofício nenhum exemplo de eficiência e rigor no exercício das funções. A Procuradoria-Geral da República não tem produzido informações processuais com a presteza e a qualidade exigidas. E, nesse sentido, tem estimulado as críticas. Agora eu vou usar outra palavra que vocês vão rir aí. Pesporrentas do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Esse, por sua vez, em vez de cuidar especificamente das tarefas de processar, investigar e punir os delitos de quebra de preceitos legais que garantam a isonomia nas disputas eleitorais, participa de forma espúria e desnecessária de discussões políticas que não lhe cabem, no sentido de financiar com dinheiro público campanhas bilionárias que só podem levar à corrupção e à desigualdade na disputa eleitoral, seja no que diz respeito a financiamento, seja a abuso político, poder ou financeiro.
cabe ao TSE apenas mandar, investigar e julgar esses delitos. Não participar da mentira, esta sim danosa à sociedade e à democracia, de que campanhas precisam ser pagas a peso de ouro, o que sempre leva ao enriquecimento ilícito de seus participantes ou ao abuso de poder ou financeiro dos partidos. Camila Tulins. Neumann, não foi a primeira vez que o Janot respondeu às declarações do Gilmar Mendes, críticas ao Ministério Público Federal. Dessa vez o Janot preparou um discurso, mas nos momentos mais incisivos não se ateve ao texto. Isso levou algumas vezes a perder calma e também a razão ao mesmo tempo. A que leva esse comportamento desregrado dos dois procuradores, um dos quais aí com função de juiz, José Neumann? De fato, Camila. Janot tratou de um problema sério. E eu tenho chamado a atenção de todos aqui para ele. A promiscuidade entre os poderes, agentes de Estado e outros servidores, na mistureba dos coquetéis e banquetes de Brasília. Em nome de uma antiga amizade, Gilmar Mendes tem mantido encontros frequentes, nunca transparentes, com o presidente da República, até no avião para Portugal, que atualmente é réu num processo de abuso de poder econômico e político, movido por um partido que hoje faz parte de sua base, no tribunal que Gilmar preside, e com demandas que podem chegar ao Supremo, do qual ele faz parte. Essa promiscuidade está na raiz, da impunidade que infelicita e prejudica o convívio social e a própria democracia. Janot disse ontem que procura se distanciar dos banquetes palacianos. Olha, mas eu não sei não se é verdade isso. Ainda assim, alguns tentam liberar a todos a sua decrepitude moral. Olha só as palavras que ele usou. E para isso, acusam-nos, disse Janot, de condutas que lhes são próprias, socorrendo-se não à área, às vezes, da intangibilidade proporcionada pela posição que ocupa no Estado. Olha, daqui da planície, sem acesso a esses converscotes, não tenho condições de julgar, meu caro amigo ouvinte da Rádio Eldorado, se o Procurador-Geral diz a verdade quando se declara isento à vaidade e à parcialidade que essas refeições frequentes e luxuosas permitem, engordando a todos. A descrição é válida, viu? Mas a tentativa de se excluir do clima geral deixa espaço para dúvidas e divagações. Não nos cabe aqui discutir nem devagar a questão, né? Apenas seria o caso de lembrar que a melhor resposta seria dar mais agilidade e fazer com isenção técnica e imparcialidade política o trabalho que precisa ser feito. Não cabe ao juiz nem ao procurador deblaterar sobre os sistemas, mas simplesmente agir de forma mais rigorosa e coerente a esse respeito. Lembrando que cabe também aos meios de comunicação prestar o serviço de informar da forma mais completa e opinar da forma mais esclarecedora, para o cidadão poder exercer o seu legítimo direito de ser informado sobre aquilo tudo que ele precisa saber para votar, para preencher cargos legislativos e executivos, contando com a tranquilidade do trabalho correto e despido de vaidades e questiúnculas corporativas, pessoais ou grupais de funcionários, como estes membros das cúpulas dos três poderes republicanos, que deveriam respeitar-se mais e respeitar mais as instituições a que pertencem para merecer o respeito da população, que lhes paga os proventos e depende de suas decisões para ter garantido seus direitos invioláveis à paz, à segurança e ao convívio respeitoso garantido pelas leis e pela igualdade de todos. Perante elas, seu Heisen abate. Pois é, vamos ver os próximos capítulos aí da diarreia. O que vai acontecer? O Neumann, o presidente Temer disse, aquele jeito Temer de falar, que não é nem sim nem não, né? Disse que não tem tanta simpatia pela chamada lista fechada, aquela proposta que vai constar do relatório do deputado Vicente Cândido, aqui do PT de São Paulo, na Comissão de Reforma Política da Câmara, que deve ser levada à votação pelos parlamentares no mês de maio. O que você acha? Como diria o próprio Temer, por assim dizer, você concorda com ele, ou não? Nem sim, nem não, nem talvez. Chama a Sandora aí, chama aí. Pede ao Almirante para tocar o tema. Do Temer. A do presidente da República, Michel Temer, que falou sobre isso numa entrevista que ele deu aí à Globo News. Você tem 11.300 servidores no Ministério da Agricultura. A questão envolveu 28 ou 30 servidores que estão sendo investigados. Então, esta matéria deveria ser levada em conta a sua porção mais diminuta. Vamos investigar
é punível. Claro. Nós não estamos aqui dizendo que se houver irregularidade não deve ser punido, ao contrário. Espetacularizaram, senhor. Isso aqui não fez bem, porque gerou um problema internacional. Na verdade o áudio é sobre a Operação Carne Fraca, viu, Neumann? Mas vamos lá. Você confia em mim, meu caro ouvinte. Confiamos. Ele usou aquele estilo arrevezado e cheio de circunlóquio para fazer essa declaração ao Roberto na Globo News. Apesar das condicionais todas que sempre interferem na iniciação de suas opiniões, Temer deu uma opinião corretíssima, mas como sempre inconclusiva, sem compromisso com o uso de sua força, de seu poder e de sua maioria legislativa, que nenhum outro presidente teve antes na história da República. Convém esclarecer o que ele não fez na entrevista, que pela lista fechada o eleitor vota numa seleção de candidatos já estabelecida pelo partido. Já pelo sistema preferido por Temer, por mim, por todos os brasileiros infensos ao papo furado, os suspeitos da participação no processo generalizado de corrupção que predomina no país há algum tempo, o voto é direcionado pelos diretores, pelos dirigentes partidários. Agora, no nosso caso, nós somos a favor da votação que predomina no país há algum tempo, o voto direcionado ao candidato. Pode discutir se o voto deveria ser distrital puro, como nos Estados Unidos, ou misto, como na Alemanha, ou se deve continuar o sistema proporcional, que na verdade é desproporcional, né? Adotado na Constituição de 46, que era muito liberal e deixou péssimas heranças para administrar agora. Mas não se pode deixar de esclarecer algumas evidências que espantam pelo cinismo, pela cara dura desse relator da reforma política da Câmara, o Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Ô, Neumann, minha querida Camila. Que evidências são essas, então, Neumann? A primeira delas é que o Brasil não precisa de uma reforma política do modo que está sendo feita, e com as óbvias intenções de resolver problemas específicos de autoanistia que parlamentares e partidos sofrem. Conheço política e eleições de dentro da casa paterna. Meu pai foi chefe político no sertão da Paraíba. Sempre se roubou na gestão pública, mas nunca no grau a que atingimos, sendo a situação paroxística a eleição de Dilma e Temer em 2014. Esse sistema só tem ajudado a elevar o patrimônio pessoal de candidatos, mas mais os vencedores do que os derrotados. Mas esses não são exceções que justifiquem as regras, apenas são as regras mesmo. Discutir financiamento de campanha, como fazem parlamentares com a ajuda de juízes como Gilmar Mendes, é crime direto à pátria. A pátria não precisa de eleições bilionárias, mas de eleições disputadas em igualdade de condições e respeito à vontade do eleitor, sem fraude nem estelionato. Vicente Cândido tem a cara de pau de dizer que a lista fechada é predominante em 80% dos países do mundo. Essa proporção não é real nem em número de democracias. Ela não vive nos Estados Unidos em geral, mas em alguns estados. Vive na Alemanha, cuja situação econômica, social e política não pode ser comparada com a nossa. Se Temer quisesse reconquistar a simpatia, a popularidade e a confiança do povo, deveria ter dito muito além do que disse a Roberto Dário. Podia ter dito que a ditadura dos partidos com a lista fechada é apenas uma forma de manter o foro privilegiado de políticos encalacrados na investigação da Lava Jato, que pelo sistema normal não seriam reeleitos porque nós não os reelegeríamos. Isso é uma vergonha, um nojo, um descalabro. Pega na mentira.